sou estudante de jornalismo e hoje nós estamos aqui com o segundo episódio de RP na Prática com o convidado, Clodoaldo Santana. nosso convidado Clodoaldo Santana. Chloe, eu quero te agradecer por você ter topado participar com a gente da entrevista. É muito importante pra gente esse projeto. E para começar, eu queria saber como que surgiu a ideia de cursar Relações Públicas, se houve alguém que te inspirou a seguir essa profissão. Tá. Primeiramente, obrigado pelo convite, tá? É muito legal estar aqui. Quando vocês me convidaram, eu refleti bastante, Sim. porque até muitos anos atrás eu estava aqui, né? Então é muito legal voltar aqui, ver como é que tá hoje o laboratório, ver essa dedicação de vocês, principalmente na matéria da professora Ana Raquel, né? Com a pessoa que estudou comigo. Então, obrigado pelo convite. O que me inspirou a fazer RP, né? Eu sempre, quando eu fiz vestibular em 2012, eu sempre tive vontade de fazer algo nessa área de comunicação, algo na área de publicidade e propaganda. Então, na época, eu lembro, não tinha, tipo, meus pais não tinham condição de pagar uma universidade particular, que na época era caro a universidade particular, ainda é hoje em dia, mas eu fui procurar um curso que tinha a ver com publicidade e propaganda. Então, olhando a grade curricular de RP, eu optei em fazer RP. Então, na época, para vocês assim, terem uma ideia, eu peguei um PSS da UFPB, né, que é o processo seletivo seriado que tinha que dar UFPB. Ah, sim. E aí, na época, eu mudei direito. E aí deu problema na inscrição, e aí o que que eu fiz? Troquei para RP porque eu fui olhar a grade. Moral da história, passei para economia no SISU, que não tinha nada a ver, e passei para RP, optei em fazer RP. Eu acho que a minha inspiração foi realmente só me ver em uma área. Eu me via muito na área de comunicação, muito nessa área de publicidade. Então, não tinha uma pessoa específica. Eu sempre gostei muito dessa parte mais criativa da coisa, essa parte mais comunicacional. Eu também sou da área de moda, então sempre gostei muito dessa questão enfim, da comunicação mesmo. E aí a minha inspiração foi isso, foi o amor que eu tenho pela comunicação. E aí não conhecia muito do curso quando eu entrei em 2012, eu vim conhecer mais RP quando eu comecei a cursar mesmo. E assim, nossa, sou apaixonado, defendo aos quatro ventos que o curso é incrível, assim como os outros cursos já de comunicação, não desmerecendo jornalismo, rádio, TV, mídias, então são cursos maravilhosos. E eu tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis nesses cursos. Certo. E assim, qual foi o seu primeiro contato com a profissão de RB? Então, meu primeiro contato foi com cerimonial. Então, eu fui convidado pelo pessoal aqui de CCTA. Aqui de CCTA, a gente tinha um cerimonial do CCTA, aqui de Centro de Comunicação, Turismo e Arte. Quem me convidou foi Socorro, na época. Socorro me convidou para fazer parte da época, acho que era a direção do Centro da Alvin. Ela me convidou para fazer parte do cerimonial, e aí acho que esse foi o primeiro contato que eu tive de fato com a RP, né? Que é aquele contato mais formal. Cerimonial é aquela coisa mais palitozinho, protocolo, tudo mais. Esse foi o primeiro contato que eu tive com a RP. E aí depois foi só pra cima, assim, os professores abriram muitas portas para mim aqui dentro. E eu tenho, nossa, super que agradecer a diversos professores aqui, porque foi graças a eles que eu me tornei um profissional de relações públicas que eu sou hoje. Que ótimo. Você já falou que o seu primeiro contato foi com o cerimonial, porque você tá Socorro, queridíssima, a gente também de jornalismo tem muito contato com ela. E aí, ao longo assim da sua carreira, qual foi a situação mais inesperada que você já precisou lidar sendo um profissional de relações públicas? Nossa, já teve muita coisa. Mas tem uma coisa que a gente aprende ao longo do curso, que é o gerenciamento de crise, que é uma coisa que a gente precisa saber lidar, assim, de fato, na vida, não só no lado profissional. Eu já passei por muitos gerenciamentos de crise, na minha carreira, na minha vida, então eu acho que isso foi o mais inesperado. E tem algumas situações em questão de relacionamento. Eu sou uma pessoa muito de relacionamento, muito de comunicação. Então, eu gosto de me comunicar. Sim. Então, muitas vezes as pessoas me chamam para resolver um BO que todo mundo não conseguiu. Sim. E eu vou lá e tento resolver da minha forma, né, do jeito de me comunicar. E aí, uma coisa que me chamou a atenção foi uma coisa que aconteceu quando eu trabalhava com a Juliene, que foi assim, a gente estava tentando conseguir um auditório para fazer um evento assim grande para todo mundo, e a gente não estava conseguindo dentro da empresa que a gente trabalha. E aí esse auditório estava reservado para uma pessoa. Sim. A pessoa era, enfim, de difícil tato e tudo mais. Já 3 pessoas do nosso time já tinham ido e eu não tinha ido ainda falar com essa pessoa. Sim.
E aí os meninos disseram, não, vai lá, conversa com fulano. Aí eu fui lá, desci. E aí eu sou muito resolutivo. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu tento resolver da melhor forma. E aí, conversa vai, conversa bem, eu consegui convencer essa pessoa a trocar com a gente o auditório por uma sala de treinamento. Então, ele estava com menos gente, a gente precisaria de mais gente. Em resumidamente, foi isso. E aí, eu consegui convencer. Eu acho que isso foi muito de técnicas de negociação que a gente aprende no curso de comunicação, né? A gente aprende em RP, a gente aprende a se comunicar. Eu era uma pessoa tímida, pra você ter ideia. Então, eu vim desenrolar depois do segundo período. Eu era uma pessoa que tinha vergonha de apresentar, de não sei o que. Depois do segundo período que eu fiz, não, gente, pra quê? Eu sou uma pessoa de comunicação, então eu não tenho por que ter vergonha das coisas. Eu acredito muito assim, o não a gente já tem. Sim. Foi uma coisa que eu aprendi aqui dentro do curso, né? Dentro do CCTA em si. Uhum. O não a gente já tem, a gente só precisa correr atrás do sim. Né? Então acho que essa foi uma situação bem inusitada, assim, que eu lembro bastante que aconteceu e que as minhas habilidades de comunicação que eu aprendi ao longo do curso, elas me ajudaram muito. Te ajudaram. Legal. E como eu falei, esse podcast ele é sobre relações públicas na prática. Então eu queria saber como que tá a sua rotina de trabalho hoje em dia. Como que é sua vida Minha de filha trabalho? trabalha, é uma loucura. Sim. Então, eu trabalho no Grupo Energisa, eu Sim. entrei lá em 2014, tô até hoje, então vou fazer 12 anos próximo Sim, ano, muito muito tempo. Vi diversas mudanças de organização e eu passei por diversas mudanças profissionalmente, então eu comecei lá como estagiário, e aí um ano depois eu fui contratado como assistente administrativo, sempre na área de mídias digitais. Então, quando eu entrei lá, eu cuidava de todo o atendimento do Facebook, Twitter, Reclame Aqui, redes sociais de uma forma geral, Instagram, tudo. Ao longo disso, eu fui meio que migrando um pouquinho ali de carreira. Então, saí das mídias, as mídias elas foram para outro estado, a gente foi para a área da qualidade. E aí, na área de qualidade, eu comecei a trabalhar com experiência do cliente. E aí, fiquei na diretoria de experiência do cliente por 10 anos, gente, na mesma diretoria. Então, fui promovido como analista 1, analista 2, passei ali pelo time de processos, até que eu cheguei a cuidar de toda a comunicação com o atendimento. Então, eu fazia toda a parte de comunicação, cuidava de projeto de cultura junto com a Juliane também, trabalhou a vida toda comigo. Ela também entrou como estagiária lá, então a gente trabalhou de 10 anos juntos. Sim. E aí a gente cuidava de um projeto de aculturamento, a gente cuidava da parte de comunicação com o atendimento, a gente criava comunidades, fazia vídeos. Você for olhar o Instagram da Energisa, por exemplo, tem muitos vídeos que eu ainda apareço lá, porque a gente Sim. gosta dessa coisa mais assim. E aí hoje, atualmente, eu fiz uma migração de carreira ali, eu cuido hoje eu estou cuidando, passei ali, saí da área de distribuição, de um trabalho corporativo, e estou atuando para uma empresa só do grupo, que é a Reenergiza. E aí hoje eu cuido da parte de experiência do cliente, experiência do colaborador. Então toda a parte de ensino para a força de vendas, é a gente que cuida lá hoje. Então, assim, minha vida se resume a isso. Eu cuido de toda a parte de ensino hoje para a força de vendas da Reenergiza, para um time comercial. Então, eu migro a carreira ali do corporativo para a parte comercial. E aí eu estou há um ano e vai fazer 2 anos agora em dezembro que eu estou nessa parte comercial. Para mim foi um desafio, porque eu nunca tinha trabalhado com vendas, nunca tinha trabalhado com comercial. E é uma coisa que é outro mundo, né? Quando a gente sai do corporativo e vai ali pro comercial, é outro mundo. Então, basicamente hoje eu tô assim, eu tô com essa parte comercial. Tenho algumas formações na área de moda, eu tenho formação de produção de moda styling, trabalho e amo moda, amo. Tenho um Instagram que eu falo horrores de moda. E é isso, assim. Queria muito conseguir trabalhar mais na área de moda. Eu gosto muito de trabalhar nessa área corporativa, mas é isso. Certo. Assim, acho que você já contou assim, já deu todo um panorama pra gente. E aí eu queria saber também, assim, quando você entrou na faculdade, assim, a sua carreira hoje, o que você faz hoje, ela aconteceu da forma que você imaginava quando você entrou na faculdade? Você falou que não esperava entrar em RP, foi uma coisa meio, assim, aconteceu. Mas eu queria saber se aconteceu da forma como você imaginava quando você ainda estava aqui dentro e estava se formando, mas estava no curso. Não aconteceu. Sim. Não aconteceu da forma que eu esperava. E quando eu falo que não aconteceu, tipo, eu agradeço porque o que aconteceu foi uma coisa que, assim, é muito bom. Eu gosto do que eu faço. Por mais que não tenha, esse é um ponto muito importante que eu queria frisar aqui, que muitas vezes não vai ter a nomenclatura de relações públicas. Muitas vezes você não vai ser contratado como relações públicas, mas as suas atividades, elas são de relações públicas. Então a gente tem que ter muito isso em mente, que
não esperem na sua carteira de trabalho ser assinado como relações públicas, que às vezes não vai ser, gente. É assim, é normal isso no mercado que a gente vive hoje. Mas as atividades, elas são relações públicas ali na veia, sabe? Então é comunicação ali na veia. Não foi do jeito que eu esperava, mas foi de um jeito que eu queria, né? Ela veio tudo como eu queria. Então, quando eu comecei como estagiário, foi na parte de mídias. Eu amava mídias. Sempre Sim. gostei muito de canais digitais, sempre gostei muito de Instagram, Facebook, de tudo. E aí eu fui crescendo dentro da empresa, passei pela área de processo, pela área de qualidade, que trouxe muita bagagem para mim. Fui ali para a parte de experiência do cliente propriamente dito, cuidei da parte de comunicação. E aí hoje eu estou em uma área que eu sempre brincava aqui com os professores. Para mim, ser professor é uma profissão, é uma das mais incríveis profissões da vida. E eu sempre olhava para cada dos professores aqui quando eu vi um monte de adulto, que a gente quando entra na universidade é adulto, um monte de adulto não calando a boca, não prestando atenção. Meu Deus do céu, se eu fosse esse professor, eu dava um rascunho desse povo todinho, mas esse povo fazer silêncio. E aí eu me dizia, eu nunca quero ser professor, não quero ser professor. E aí hoje eu estou atuando como basicamente um professor para um time comercial. Sim. Então, isso tipo, não é uma coisa que eu imaginava. Eu admiro a profissão de professor, mas hoje eu tenho que me colocar nessa posição. Por exemplo, eu trabalho muito viajando. E a grande maioria do pessoal do time de vendas, eles não ficam aqui na Paraíba, né? Ano passado eu fiz uma viagem de 10 dias, passei por 3 estados. Mato Grosso, Mato Grosso do Nossa. Sul e Minas Gerais. Então lá eu conheci o time de vendedores de uma forma completa, assim, sabe? E aí é um desafio, porque Sim. são pessoas que são acostumadas em culturas diferentes, são pessoas que não me conhecem pessoalmente, então eu precisava estar em sala de aula com eles, mas tinha que passar aquela ideia de que eu sou a pessoa que está ali para ajudá-los, para ensiná-los. Então é uma coisa que assim, sempre admirei essa profissão. Não aconteceu do jeito que eu imaginava, mas aconteceu do jeito que eu queria, né? É legal você falar isso, de que às vezes a profissão de relações públicas ela não é colocada como relações públicas, porque uma das coisas que a gente viu nessa matéria é que relações públicas elas comunicam com muitas áreas. Então tem que ter assim uma linguagem basicamente universal, né? Você tem que conseguir se comunicar com todo mundo. E mesmo você não tendo a nomenclatura de relações públicas, você é sim relações públicas. Isso é muito legal ter essa perspectiva, assim, da profissão. Aí, assim, você acha que você também já respondeu sobre a questão da comunicação, mas tem alguma uma habilidade, assim, que ninguém associa ao RP, mas faz toda a diferença no dia a dia? Uma habilidade que ninguém associa ao RP, mas que faz toda a diferença no dia a dia. Então, eu já falei de comunicação, mas acho que RP é relacionamento. A gente escuta falar muito aqui, nossa, eu escutei muito ao longo do curso essa questão de network. Isso é muito importante, gente. Para a gente que é da área de comunicação, conhecer pessoas é a melhor coisa da vida. E eu digo isso porque eu conheci pessoas aqui ao longo do curso que abriram portas para mim, professores que abriram portas para mim aqui, que me apresentaram a pessoas que hoje eu tenho amizade, pessoas que hoje que eu sei que se eu precisar, como por exemplo a Ana, né? A Ana Raquel, que é a professora de vocês aqui da cadeira. É uma pessoa que assim, eu tenho uma admiração gigantesca, porque eu vi, estava ali estudando comigo, a gente pagou cadeira juntos. Ela foi uma das pessoas que eu recebi, uma ferinha que eu recebi. Então é isso. Eu acho que o network é a principal palavra, assim, ela faz parte de RP, Sim, mas assim, eu acho que é a principal palavra que a gente deve levar ali pra frente, sabe? É relacionamento. Faça um relacionamento, gente. A vida é isso, é fazer de fato relacionamento pra gente poder ter ganhos no futuro, né? Porque assim, eu costumo dizer que você ter um bom relacionamento é melhor do que você ter qualquer milhões ali de dinheiro no mundo. Você com ter certeza. bons relacionamentos é assim, é essencial pra vida. Isso também é muito passado pra gente que é de jornalismo, que assim, criem conexões. Crítica. Porque o networking ele é muito importante pra gente que é assim, da área da comunicação. E aí eu queria saber, assim, qual foi o maior aprendizado que a sua profissão, né, que é relações públicas, trouxe pra sua vida pessoal? Então, o maior aprendizado que trouxe pra minha vida pessoal. Gente, eu já tive tantos aprendizados assim com essa profissão, com esse curso. Eu acho que uma das coisas, e aí acho que uma das principais coisas que a RP trouxe de aprendizado para minha vida foi não ter vergonha. Não ter vergonha, assim, Clô, mas você é sem vergonha. Não, eu tenho vergonha de muita coisa, mas assim, é não ter medo de arriscar.
Sim. É isso, sabe? Assim, é não ter medo de arriscar. Eu hoje, se você disser, vá falar com, sei lá, com o presidente da República. Eu estudo o que eu tenho que falar com ele, óbvio. Mas eu não tenho receio de falar só por conta de um cargo, de uma hierarquia. Eu acho que isso a RP me ensinou muito. Eu não tenho vergonha de falar porque fulano é o prefeito, cicrano é o governador. Não. Eu sabendo o que falar e como vou falar, eu falo com qualquer pessoa. Se me mandar eu falar com Papa, Leão 14, eu vou lá e falo. Se me dá aí 2 dias para estudar, eu tenho que falar, eu falo. Então foi muito disso. Eu acho que a RP ela me ensinou muito a ter esse senso de não ter vergonha. E aí, quando eu tô falando vergonha, não é vergonha, é vergonha da vergonha. É em relação ali ao jeito de ser da gente, sabe? Eu acho que é isso. E é uma coisa que eu falo para todo mundo. Vocês, gente, não tenham vergonha. Eu já fui essa pessoa que eu tinha vergonha de falar com qualquer pessoa. Uma das professoras que a gente refletia muito, que todo mundo tinha medo dela na época, quando eu paguei Redação e Expressão Oral 1 com ela. Eu não vou citar nomes, porque ela é conhecidíssima aqui na UFPB. Sim. Mas ela é maravilhosa. E assim, a gente conversava muito. Quando entrava na sala, achava ela muito carrasco, mas eu não. E aí ela foi uma das pessoas que me falou muito isso. E eu refleti muito. Isso foi no primeiro período, não, segundo período. Eu paguei Redação e Expressão Oral 2 com ela. E ela mandou isso pra mim. Ela falou, mas você não tem que ter vergonha. E é isso, foi uma das coisas que eu aprendi, é isso, a ser sem vergonha, mas de um bom sentido, óbvio, gente. Por favor. Sim, com certeza. Agora a gente está terminando. E para finalizar, eu queria saber assim, um conselho que você daria para quem pretende seguir na área de relações públicas. Um conselho que eu daria é que não se deixem abalar por qualquer, não é coisa, mas qualquer problema que acontecer. Não só em RP, mas em todos os cursos, jornalismo, TV, mídias, a gente vai ter problemas, a gente vai receber não. Quando eu entrei na Energisa, eu tinha recebido 4 nãos em entrevista de estágio. Sim. 4 nãos. Então, assim, foi na época que fui no Intercom apresentar um trabalho, no Intercom de Natal. Fui apresentar um trabalho lá de congresso. E aí eu fiz a entrevista na quarta-feira. Na sexta, a gente viajou pro Intercom para apresentar. Quando foi na sexta de tarde, a gente esqueceu, eu estava no hotel, foi quando o gestor lá, né, do estágio, ele me ligou. Eu já tinha tido 4 não, então eu já fui na esperança ali de não receber outro não também, porque eu estava acostumado. E aí ele me ligou e disse assim, não, você está contratado, a gente está procurando pessoas que não têm experiência, porque eu não tinha, era meu primeiro, foi o meu primeiro emprego, então, por isso. E aí é uma coisa que eu deixo como conselho, persistam, não desistam, gente, assim... Não desistam de nada na vida de vocês, se vocês querem muito uma coisa, sabe? Acho que esse é o principal conselho que eu deixo aqui, porque eu vi que foi uma coisa que funcionou comigo, é uma coisa que funcionou com muita gente que estudou comigo, que fez RP comigo ali em 2000, entrou comigo em 2013, e que até hoje eu vejo que tá ali numa ascensão de carreira profissional, assim. Muitos, assim, na área como a Ana, na área acadêmica, eu e a Ju na área corporativa, tem algumas outras pessoas que estão na área do futebol, por exemplo, outras pessoas viraram blogueiros, então assim, a gente tem gente que está na área de corretagem de imóvel, então não desistam. Se não desistam e não se deixem abalar por adversidades da vida. Como eu quero te agradecer por você ter aceitado fazer parte dessa entrevista. Muito legal você trazer todas as suas perspectivas pra gente. Fico muito grata mesmo. É muito importante pra gente ter esse contato, assim, com outros cursos, com outras profissões, porque a área de comunicação, ela se comunica entre si. Então, pra gente ter esse contato é muito legal. E tudo que você trouxe pra gente agregou muito, tenho certeza, tanto pra gente quanto qualquer pessoa que for assistir esse vídeo. Foi muito legal o nosso papo. E é isso. Vou estar finalizando aqui agora. E esse foi o segundo episódio de RP na Prática.